Thomas Sowell se propôs a explicar a economia de forma muito simples, básica para o público geral. Daí ele escreveu o livro Economia Básica, um livro sem equações, sem figuras, sem tabelas, com linguagem fácil, intuitiva. É um livro de 800 páginas porque ele tenta explicar praticamente os principais pontos da economia. Portanto, o livro vai trazer vários mitos de economia, problemas econômicos, vai usar uma linguagem acessível para explicar cada um desses mitos e ao mesmo tempo ele apresenta teorias econômicas, principalmente os princípios de economia. O principal princípio que o livro mostra é que a economia é a alocação de recursos escassos com aplicações alternativas. Isso significa que tudo é finito, todos os recursos são limitados e que, por exemplo, se você gasta seu dinheiro com salgado ou uma pizza, você vai deixar talvez de poupar um pouco mais. Se você decide se qualificar à noite para aumentar sua renda futura, essa qualificação vai representar, além do maior gasto, você vai ter uma menor renda, porque você vai deixar de trabalhar, ou menor lazer. Na órbita do governo, mesma coisa. Se o governo investe mais em segurança e educação, áreas como a saúde podem ficar desprotegidas, com menor gasto, porque os recursos são escassos. E se o governo forçar o gasto, aumentar o gasto em todas as áreas, a dívida pública vai aumentar, não tem para onde correr. Então esse princípio é muito importante e o Thomas Sowell vai usar ao longo de todo o livro. Outro princípio é que a economia é formada por trade-offs. Toda decisão que a gente toma tem um benefício e um custo. De novo, usando o exemplo da educação. Se a gente vai se qualificar à noite, então a gente vai ter menos lazer, tem um custo da perda de lazer. Ou o custo de perder uma renda que a gente teria. A economia também não é um jogo de soma zero. O ganho do empresário ou do trabalhador se qualificando não representa a perda da outra pessoa. Todos podem sair ganhando. Isso ocorre principalmente no comércio internacional. Se eu compro um bem de um outro país, portanto, se eu importo esse bem, e se o vendedor do outro país está vendendo esse bem, portanto, ele exporta, e nós dois fizemos essa transação de forma voluntária, o ganho é mútuo. Caso contrário, não ia ter transação. Então, o que acontece na órbita individual pode ser expandido no agregado. Então, o comércio internacional gera ganhos para todos os envolvidos. Um ponto forte da obra é que o Thomas Sowell sempre vai trazer a discussão para nível individual. Ele vai dizer que mercado é um termo que facilita a análise, mas que ao mesmo tempo engana. O mercado é milhares de pessoas comprando e vendendo bens, e essas transações vai formar um preço, vai formar a oferta e a demanda. Mas a essência do mercado são as transações que acontecem entre indivíduos. Daí o equívoco de dizer o mercado financeiro fez aquilo, deixou de fazer aquilo. O mercado financeiro são milhões de pessoas transacionando ativos financeiros, como ações e títulos públicos. A economia é formada por um sistema de lucro e perda. A questão do lucro a gente já sabe, empresários, trabalhadores sempre querem aumentar a renda, ter maior lucro, mas a perda também é importante porque ela mostra o que nós não devemos fazer. Quando tem prejuízo, isso mostra para a empresa que ela não tem que continuar fazendo o que ela faz. Ou se a gente está tentando aumentar a nossa renda e a gente não consegue, a falta do aumento de renda, o prejuízo mostra que não faça isso, busque outra coisa. Então, o prejuízo também é uma forma de sinalização do mercado. O autor vai dizer que a principal forma de reduzir a pobreza é o aumento da riqueza. Os países aumentar a produção de bens e serviços, ter mais mercadorias. Isso vai gerar mais empregos, mais renda, vai girar a economia e as pessoas vão ter mais oportunidades de trabalhar. Um ponto que eu achei muito legal é a discussão de que o risco não deixa de existir. Por exemplo, quando a gente tem um automóvel, a gente tem um risco de ser roubado e perder o automóvel, então a gente vai na seguradora e compra o seguro. Mas o risco existe. A questão é que quem vai arcar com ele agora é a seguradora. Por exemplo, quem constrói uma casa num terreno perigoso, em caso de chuva a casa pode cair e ser destruída. Então tem esse risco. Mas se é o governo que vai arcar com todo o custo, então essa pessoa pode não ter o custo financeiro, mas o governo vai assumir o risco. Então o risco sempre vai existir. Thomas Sowell discute praticamente tudo da economia, principalmente na esfera individual. Ele mira mais a microeconomia e não a macroeconomia. Não vai discutir muito crescimento econômico, que eu senti falta, até porque eu gosto dessa discussão. Uma crítica que eu tenho é que as primeiras 100 páginas são um pouco cansativas, porque ele ficou discutindo muito a questão do preço tabelado, controle de preços. Ele dedicou 50, 100 páginas e não precisava disso tudo. A boa notícia é que a obra flui muito bem depois desse ponto. Terminando o livro, por mim poderia ter 1.000, 1.500 páginas, é um livro muito bom. De fato, ele ensina economia de uma forma muito simples.
não complica, sem nenhuma equação, como eu disse. O Thomas Sowell faz é o que eu fiz com o meu e-book, só que eu foquei nos problemas do Brasil, uma linguagem acessível também. O link do e-book, inclusive, está aqui embaixo do vídeo. Para quem quer aprender economia, esse livro Economia Básica é um ótimo ponto de partida. Não deve ser o último ponto, mas vai dar uma base muito boa para discutir várias questões complexas, vários mitos, e o Thomas Sowell consegue discutir de forma muito simples e ele resolve questões complicadas usando os princípios de economia, o que mostra que ele foi um grande economista, né? Ainda vive aos seus 95 anos atualmente.